experiência física absurda. E a hora que alguém comentou na palestra dele, falou que também tinha se sentido super mareada quando estava vendo as imagens. São imagens contínuas, e aí você vai passando e voltando do jeito que você quer. Então eu comecei a pirar muito nisso, assim, né? Outro trabalho também, que pra mim é uma referência muito grande, que também essa história foi uma loucura, gente, eu preciso contar pra vocês, porque foi assim, eu fui na Zipper Galeria, em São Paulo, e aí eu vi esse trabalho, que é da Celina Portela, e ela é uma bailarina que também trabalha muito com artes visuais. E desde 2000 essa relação para ela entre fotografia, artes visuais e dança estão muito próximas. E aí eu vi o catálogo da Celine. E normalmente a Zipper Galeria ela distribui gratuitamente. Oi, Afonso. E aí tinha acabado o catálogo. Eu falei assim, gente, não é possível, eu preciso desse catálogo. Sabe aquela coisa que... Falei, tá bom, ele tem na internet algumas coisas, mas eu não sei. Tinha uma coisa do trabalho dela que era tão material que eu precisava da materialidade daquilo. Eu fui procurar a Celina no Instagram, mandei uma mensagem pra ela. Ela falou assim, cara, eu ainda tenho o catálogo aqui, você quer? Eu falei, quero. Você tá em São Paulo até quando? Eu falei, tal dia. Ela, não, vem tomar um café em casa. Daí lá fui eu bater na casa da Celina Portela, pessoa essa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Assim. E aí, por conta do trabalho dela, no dia seguinte eu tava tomando um café na cozinha da casa dela, assim, da tarde, tendo um papo super delicioso. E aí, o trabalho dela pra mim é muito massa, assim. Tem uma coisa que o Pultz fala nesse livro que eu mostrei pra vocês também, deixa eu ler aqui pra vocês. Ele fala... A situação de um corpo no espaço de um quadro também pode definir a relação do espectador com ele, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso depois que eu vi o trabalho dela, porque a gente sempre pensa em outras formas, e a gente pensa em, então eu vou me desfazer da moldura. E o barato, o grande barato, assim, que eu acho que é o barato do Morris e que também é da Celina, é trabalhar a moldura num outro estado e extrapolar a moldura a partir do uso da própria moldura, né? Então, o que rola? Deixa eu pegar... Que daí eu ganhei o catálogo, né, gente? Então eu vou mostrar pra vocês o catálogo, né? Esse é o catálogo dela. Então ela tem um trabalho que é o Quadros Cortados. Esse aqui já é um outro, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem esse que eu não sei se dá pra ver. Tá dando pra ver, gente? Só me dá um toque aí. Que é o Quadros Cortados. Então o que ela faz? Ela usa a moldura para se relacionar com o movimento do corpo dela. E aí parece que essa moldura tá espremendo, achatando, engolindo, né? Sustentando ela. É uma loucura o trabalho, né? E como que ela usa essa própria ferramenta para expandir o corpo para outros lugares. E aí tem um outro trabalho dela que é o autossustentável, que ela já explora, extrapola os limites da moldura, né? E aí, ó, você tá vendo? Isso aqui é um barbante que sai e aí ela mesmo está se sustentando, né? Então é muito louco esse trabalho, assim. Eu fiquei totalmente apaixonada. Tá vendo? Esse aqui ela tá carregando um material que extrapola a moldura e continua fora da moldura. Então é muito lindo o trabalho, eu pirei. E tem um outro que é o Dobras ainda, que esse é de 2017, desses três é o trabalho mais recente, que ela pega dobras do corpo dela e ela dobra a moldura também, né? Então você começa a ver o trabalho dela de outra perspectiva, né? Esse quadro ele também fica móvel. Então, gente, essas são as referências que eu fui organizando assim para pensar o que eu estava querendo chamar de fotocoreografia, né? E o Putz também fala uma coisa no livro dele, que é o processo de descrever o corpo nunca é inocente, né? Você sempre deve se perguntar quem faz a descrição e o porquê faz.
E aí eu fiquei pensando muito nessa localização assim do processo de fotografar, né, e pensar essa fotocoreografia tendo como norte a democratização e a liberdade de abordagens diferentes dos corpos em movimento, né, e essas possibilidades também de esgarçar esses espaços de moldura como suporte da imagem, usando a própria moldura ou não, depende de cada obra, né, e que se relaciona também um pouco com essa ideia da obra aberta que o Humberto Eco traz, né? Que é também trazer esse espectador para pensar a obra, para sentir a obra, para criar um sentido para aquela obra junto com você, né? Que você não seja a única pessoa que fale sobre a sua própria obra, assim. E aí, gente, tem uma partezinha aqui de um texto que eu queria ler, que eu acho bem bacana, que é do Eving, que ele fala: dança é o movimento dos corpos através de espaço e tempo. Dança é fluidez e continuidade, conecta, desdobra. Dança envolve a gente, entra através do olho, da orelha. Fotografia aprisiona em duas dimensões, aplana e encolhe, não diz nada aos ouvidos. Ela fragmenta tempo e fratura o espaço. Ainda movimento é objetivo. Elizabeth Macausland expressa o paradoxo quando ela chama para uma imagem que, embora não possa mover e nem espera mover-se, ainda parece prestes a mover, né? E aí é muito louco porque o que eu comecei a pensar nisso, o Sam também estava falando na live dele sobre fotodança, que lugar é esse, né? Sempre que a gente pensa na possibilidade do corpo se mover, a gente pensa no videodança. E isso começou a me incomodar muito, né? Ele estava falando isso na live dele, que ele ficava incomodado. Mas antes não vê a foto, então por que a gente não fala de fotodança, né? E para mim também começou a gerar um incômodo, que era pensar que lugar é esse, né, da fotografia plana. Será que ela não tem um jeito de se colocar de outras formas, né, de pensar o corpo de outras formas? E eu comecei a perceber no meu próprio fazer fotográfico que tinha algumas questões de treinamento de improvisação em dança que eu trazia para a fotografia e que eu estava perseguindo na fotografia de modo inconsciente, né? Então, a primeira coisa é essa conexão com o aqui e agora, com o nível de atenção que precisa se estabelecer com o outro e com o espaço para fotografar. E de perseguir essa história do cada vez menos clique. Então, é a mesma coisa da improvisação em dança, quando a gente pensa nesse estado de composição em tempo real, que é compor com o público e compor essa dramaturgia com o público, que eu tenho esse corte de movimento no espaço, e é isso, e acabou. Né? Então, isso tem que se sustentar por si só. Então, como que é cada vez mais eu programar minha câmera, né, na improvisação em dança? O que eu percebo? Eu vou treinar. Então, eu treino, né, vários conceitos corpóreos para poder ir ampliando meu vocabulário corporal, para num dia que eu for me apresentar para um público improvisando, eu ter esse vocabulário para acionar e criar uma dramaturgia que elabore uma narrativa linear ou não com o público. E eu comecei a pensar nisso. Por que eu não começo a ter esse olhar para o ato fotográfico? Então vai ser aquele clique. Né? Então, no lugar de eu ficar pensando, vou fazer pós-produção, vou mexer nisso, eu vou mexer aquilo... Cara, não, é isso. O que eu preciso organizar no meu equipamento que tem 1 milhão de funções, né? Pra ter essa foto do jeito que eu quero no momento que eu quero. E eu comecei a perceber que também de forma inconsciente, como eu vinha desse lugar da improvisação e a minha pesquisa é pensar no corpo e espaço como uma unidade, eu comecei a identificar que eu também estava fotografando muitos improvisadores. Então, eu nunca tinha essa história que a foto performance tem, né? Porque aí muita gente me pergunta, mas gente, o que você faz não é foto performance? Por que não é foto dança? Por que não é foto performance? Tá, primeiro, por que não é foto dança? A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, eu não sei se ela é a única e nem sei se foi a primeira de fato, tô falando que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, foi o Gil Grossi, que tinha um trabalho muito próximo com a Luciana Bortoleto no Nova Dança em São Paulo. Ele também trabalhava com improvisação, mas tinha um lance que era do registro fotográfico da dança,
E em um momento eles também tiveram, eu não sei se todo mundo já ouviu falar em haikais, que são pequenos poemas japoneses. E eles começaram a trabalhar com essa ideia de haikais, não só para o processo artístico, como também para elaborar questões pedagógicas em cursos e para fotografia, né? E eu olhava, eu falei assim, tá, gente, mas não é isso que eu tô fazendo, né? Não é só pensar, que também não é só no sentido pejorativo, tá, gente? Porque isso é muita coisa. Mas eu falei assim, não é pensar o registro fotográfico em si, mas é uma coisa para além disso, né? Aí o Sam também, eu tava ouvindo a live dele na terça, e ele fala que para ele o fotodança é perseguir, e aí Sam, me corrija aí se eu estiver errada, tá? Mas é perseguir essa veracidade no corpo da pessoa, né? Essa intensidade que a pessoa tem quando ela está dançando, é buscar a essência, né, desse movimento, assim. A visceralidade, acho que a palavra é essa. E é muito nítido isso nas fotos dele, né? Você vê isso acontecer, como ele consegue captar esse lugar de realmente buscar as vísceras da pessoa enquanto ela dança. E eu olhava e falei assim, tá, gente, mas também não é isso que eu tô fazendo, né? Aí o pessoal começou a falar, e foto performance. Aí eu comecei a buscar uma série de textos, porque também é muito difícil achar textos, né, sobre fotografia e dança. Alguns que eu achei foram em inglês. Outros de foto performance, achei artigos, tem em português, mas não achei livro, por exemplo. Se alguém souber até puder me indicar, vou adorar. Mas o que eu consegui achar tinha muito essa relação de falar realmente da foto performance como esse lugar que o fotógrafo ele vai elaborar toda a cena que ele vai fazer antes, né? Inclusive tem fotógrafos aqui em Fortaleza, a gente tem a Maíra Ortiz que trabalha, mas ela trabalha com foto performance com autorretrato, então ela programa tudo, deixa a câmera programada e ela mesma faz o clique dela, mas ela cria personagens e ela, né, faz a fotografia pré-organizada. E tem gente que coloca alguém para fotografar, né, ou chama um fotógrafo, ou então já prepara todo o equipamento e pede para alguém só, né, clicar o equipamento. Mas sempre tinha esse lugar da preparação, né, de que foto eu vou fazer, o que eu vou fazer, aonde, que personagem é esse e tal. E eu comecei a ver que o que me interessava era levar improvisadores para lugares ou com uma arquitetura interessante ou espaços da natureza e fotografar o corpo deles em relação com esses espaços na improvisação. E sem dirigir muito, né? Eram poucas coisas, é mais deixar realmente, é quase uma condução de uma improvisação onde eu falava muito pouco, né? Mais uma conversa no início, explicar o que é o projeto, o que é o conceito de corpo-espaço, o que eu estou pensando em trabalhar, e a pessoa improvisa com aqueles elementos que ela tem e eu vou fotografando a partir disso, né? E então tem toda essa relação da improvisação do clique, né? Do que é desde o que eu vou clicar a partir do que a pessoa está fazendo. Então é uma simbiose muito grande entre o fotógrafo, o fotografado e o espaço. Era improvisação no sentido de deixar todo o instrumental organizado para eu conseguir o clique na câmera e não ter que fazer pós-produção depois, né? E a terceira coisa que eu comecei a perceber é que já não me interessava mais fazer uma exposição convencional, né? Eu começava a ter necessidade que o público fosse convidado a se mover. Só que isso foi acontecendo de forma inconsciente. Então a primeira exposição que eu fiz que foi na Pele, que foi lá em Uberlândia, eu já imprimi, não foi nem na Pele, foi ventanas, que é janelas em espanhol. Eu imprimi tudo em tecido, e aí eram fotografias de janelas
e era num espaço que era um casarão antigo, lindíssimo, da prefeitura de Uberlândia, e tinham janelas, e essas janelas tinham frestas de sol, tinha muita entrada de sol, em algum momento do dia menos entrada, e eu montei esses tecidos de forma que eles dialogassem com a luz do dia também, né? Então nesse momento são essas imagens que vão estar sendo mais iluminadas ou menos iluminadas, ou aqui vai se sobrepor a imagem da janela do casarão com a imagem que eu tenho aqui, e organizar isso em labirinto para que as pessoas tivessem que necessariamente caminhar ou se mover para ver essa fotografia, né? E a segunda, que foi na pele, também teve isso, mas eu já também escrevia na entrada: experimente entrar com pés descalços. E aí deixava um lugar para a galera deixar os sapatos. Eu cobri todo o chão com folhas secas, que foi um percurso muito doido também, de envolver os garis da rua de frente para o museu e as pessoas que estavam na rua, né, pedir colaboração para juntar as folhas que já estavam caídas, porque eu também não queria arrancar folha, né? Então isso tudo demora mais, né? Porque uma coisa é você ter um monte de árvore e sair arrancando folha, outra coisa é você colher só as folhas caídas, né? E aí também tinha isso, ou seja, as pessoas entravam, tinha a sensação no pé, o barulho, porque as folhas secaram, então aquilo começava a fazer um barulho, o cheiro, que ia modificando a cada dia, e as imagens que estavam ali, né? Sam falou: o artista vai fluindo e improvisando. Tu espera até um certo momento para captar a imagem ou sempre capta para não perder os momentos? Sam, normalmente eu costumo deixar um tempo para a pessoa começar a improvisar. Porque às vezes tem esse negócio também: mas o que eu faço, né? Porque é muito doido, às vezes a pessoa ela tá acostumada a improvisar, mas quando você põe uma câmera na frente, tem essa expectativa de que eu tenha que dizer para ela o que ela tem que fazer. Porque normalmente as relações com fotógrafos são essas, né? E tem um outro lance também que é muito doido. Caiu, gente. Vocês estão me vendo, me ouvindo de novo? Só dá um joinha aí se estiver tudo bem, pra eu saber se eu tenho que recomeçar. Tá rolando, gente? Ou não? Beleza. E é muito louco que tem a coisa de fazer a pose, né? Então, por mais que eu esteja acostumada a improvisar, tudo tem aquela coisa de eu querer ficar bonito na foto, de eu querer pôr a foto no Instagram depois, de eu querer nananana. E aí tem uma coisa que tipo assim, isso é do ser humano, né? No começo eu ficava um pouco pirando com isso, porque eu sempre explico o que a gente vai fazer antes, né? Então as pessoas sabem, elas não estão comprando gato por lebre. Mas tem uma expectativa também. Então uma coisa que eu também fui vendo era assim: como que eu posso fazer umas fotos para essa pessoa pôr no Instagram dela, para ela matar a vontade dela do que ela quiser, e depois também fazer as fotos para mim, né? As fotos que eu preciso, ou pro projeto, ou pro que está sendo feito, e aí deixar a pessoa relaxar também depois desse momento, né? Então eu deixo ela entrar um pouco nesse estado, que eu acho que é o mesmo princípio da improvisação em dança, né? Assim, você não vai chegar e entrar em cena. Você tem alguma preparação, cada um tem a sua. Um pode meditar, pode ser que não esteja se aquecendo fisicamente, o outro pode correr, o outro pode ficar em pausa, de olho fechado, respirando, não sei. Mas a gente sempre tem alguma preparação mesmo para improvisar, né? Então é da mesma forma, assim, é dar esse tempo pro tempo, e aí eu começo a fotografar, né? Muito de vez em quando, assim, mas aí é mais específico, sei lá, às vezes quando eu vou tirar foto, que nem o Temporal, é um evento que eu organizo, a gente precisa de foto para divulgar. Às vezes eu vou fazer foto com alguém para isso, daí é uma necessidade específica, entende? Tipo, eu preciso ter uma foto que diga isso para as pessoas. Então, às vezes tem algum momento que eu falo: cara, esse momento vai dizer o que eu preciso. Aí eu peço para a pessoa repetir. Mas é muito raro disso acontecer, né? Aí
Que mais que eu tava falando? E aí as pessoas também, quando eu comecei a expor meus trabalhos, as pessoas começaram a dar esse feedback, de falar assim, cara, só uma bailarina poderia pensar numa exposição fotográfica dessa forma, né? E isso começou a me intrigar bastante. E eu comecei a pensar quais seriam as outras possibilidades que eu tinha, né? Eu esqueci de falar pra vocês que tem um cara que eu piro muito também. Eu acho assim, depois eu posso deixar algumas referências. Nessa relação com a natureza, o Gabriel Wickbold, que inclusive, antes de entrar essa pandemia, ele estava com uma exposição lindíssima em São Paulo que eu queria ir ver. E aí fechou, mas no Instagram dele eles fizeram uma exposição virtual de lá e tá maravilhosa. Que ele tem uns trabalhos com movimento de corpo mesmo e que... enfim, é bem bonito o trabalho dele, eu dou uma pirada, deixa eu só mostrar aqui pra vocês verem. Gente, vai cair a live, eu vou colocar aqui no trabalho dele e aí a gente volta, tá bom? Vai cair e a gente volta, então eu já vou fechar. Oi gente, estamos voltando pra continuar a live que caiu com esse trabalho Sunstash, do Gabriel Wickbold. Um tempinho pra galera entrar. Tá dando pra ouvir, gente? Ver direitinho? Dá um joinha pra mim aí se tiver tudo ok, galera, por favor. Então, gente, esse é o trabalho Sunstash, do Gabriel Wickbold. E é um dos trabalhos que está exposto em São Paulo e que ele colocou no Insta dele também. É muito bonito, gente. Ele fala do processo desse trabalho lá, então acho que vale bem a pena para quem puder acompanhar lá no Insta dele. Tem outro fotógrafo que também trabalha muito com dança, assim, que é o... Opa, mudei pra lá de novo. Peraí, gente. Que é o trabalho... Oi, Graciele. Que é o trabalho do Guilherme Licurgo. Ele tem um livro bem bonito que se chama Desert Flower. Essas fotos estão nesse livro. Ele ficou alguns anos fotografando a companhia da Martha Graham, né, que já é propaganda. E aí esse livro, o Desert Flower, é uma compilação de fotos que ele fez para a companhia da Martha Graham, tá? Então só para vocês verem que são outras referências também que eu curto muito. E eu preciso mostrar isso pra vocês porque eu sou muito apaixonada com Anthony Gormley, que é um artista visual britânico. Ele tem essa obra que chama Another Place, que é em Liverpool. E uma vez eu tenho umas loucuras de viagem, né? Às vezes eu viajo para os lugares por conta de algum artista que eu sou apaixonado, que eu sei que morou lá ou que fez alguma coisa lá. E eu sou muito apaixonada com Anthony Gormley e meu sonho era conhecer essa obra. Então eu fui exatamente um dia para Liverpool, assim, eu morava na Europa na época, então tinha voo muito barato. Eu fui um dia e voltei. Eu fui só para ver essa obra. Eu passei o dia inteiro na praia vendo essa obra. Porque o que acontece? Vocês vão vendo, a maré vai subindo, vai cobrindo totalmente. Chega uma hora você não enxerga mais ninguém, nenhuma dessas estátuas. E quando a maré vai descendo, você começa a enxergar os corpos, né? Então é uma parada muito louca e eu precisava ver isso ao vivo.
Então eu viajei pra lá, fui pra lá. Gente, vou voltar pro meu filtro, porque minha cara tá péssima, ó. Tá vendo os filtros, como eles resolvem a solução? Por isso que o povo adora o Photoshop. Anthony Gormley, deixa eu anotar aqui. Depois eu posso... então, ele fez várias obras aqui. Eu já cometi algumas loucuras por causa desse homem, assim. Eu queria muito conhecer ele um dia e contar isso pra ele, sabe? Porque eu também tive uma loucura, assim. Teve um dia que eu parei, eu ia fazer uma escala em Brasília. E as obras dele estavam no museu lá, longe pra cacete do aeroporto. E aí eu tinha, sei lá, umas 4 horas no aeroporto de Brasília. Eu falei, velho... ou é agora ou nunca, assim. Eu só catei um carro, fui pra lá, vi a obra e voltei na hora do voo, tipo, surreal. Mas eu nunca fiquei tão feliz na minha vida de ter visto aquilo que tava lá, assim. Porque esse cara, ele é genial. Tudo que ele faz é, tipo, muito incrível, assim. Então essas são referências pro meu trabalho, né? Daí o que acontece, gente? Eu comecei a pensar muito, e essa é a fase que eu tô agora, sobre como fotografar de outras formas. Então eu tô começando a usar... deixa eu ver se eu abro aqui pra vocês verem. Gente, eu fiz um site, eu tô chique, tá? Só queria avisar isso pra vocês. Então quem quiser ver o meu site é anamundim.46graus.com. E aí eu só queria... deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu espero que esse vai e volta não esteja deixando vocês tontos, mas tudo bem. Essa é a Paulinha Bueno. Não sei se ela voltou aí, mas eu acho que não. Aí como eu faço muita coisa, tá tudo aqui, né? Fotografia, dança, música e tal. Mas eu queria mostrar pra vocês o que eu tô chamando de... Ó, essa aqui foi o único projeto que eu realmente mexi, porque eu tirei as fotos coloridas e eu queria em PB. Aí a única coisa que eu fiz foi isso, tirar do colorido e mudar pra PB. E aí essas fotos aqui, que eu fiz no encontro de improvisação, com o Hugo, eu ajudei ele a escrever um erro numa palavra. Cara, pior que tá errado. Eles falaram que aquilo lá não tem jeito não, vai continuar daquele jeito, paciência. E aí essas são obras. Isso aqui eu fiz num curso que eu fiz com a Elza Lima. Ela mostrou, é tipo um caleidoscópio, assim, que você põe na frente da câmera, vai girando e ela vai dando essas imagens, né? E aí aqui estão a Drica e o Hugo nessas fotos. Então a foto ela já sai dessa forma, né? Eu não tenho que mexer em nada de pós-produção. Isso é a foto já como ela foi feita da câmera, tá? Então, zero Photoshop, zero Lightroom, assim. E aí, o que eu comecei a pirar? Cara, eu acho que eu tô querendo fazer algumas coisas, né? Então, o que eu tô estudando agora é como colocar som nessas fotos, né? Que eu quero que de alguma maneira toque um som, ou por sensor, ou das pessoas tocando as fotografias, né? Para que elas se sintam estimuladas por esse elemento também. E aí eu fiz um curso, como diz a minha comadre, eu não posso ouvir cu que eu já tô indo, entendeu? Falou em curso, eu tô lá, adoro aprender coisas, gente, adoro estar com um povo que não sabe coisa que eu não sei, que sabe coisa que eu não sei, que tem coisa pra me ensinar, adoro. Então eu vou em curso mesmo, vou ser aluna até os 100 anos de idade, se Deus me permitir viver até lá. E aí eu fiz um curso de encadernações alternativas para livro e tal. E eu falei, cara, é isso que eu quero. Então o que eu comecei? Eu fiz esse protótipo, né? Que é uma dessas fotos que eu mostrei pra vocês, inteira, né? E aí eu faço essa dobradura que pra mim lembra muito a história dos objetos relacionais, né? Da Lygia Clark mesmo.
E eu posso, né, brincar com essas molduras do jeito que eu quiser. E eu posso começar, né, tá vendo? Aqui tem um braço, meu braço pode começar a fazer parte e gerar uma outra imagem, enfim. Eu posso começar a brincar com isso, né, a vestir isso, a brincar com outras possibilidades desse universo. Então a ideia é realmente essas imagens, né, ficarem em algum suporte, né, em cor, assim, e aí a partir disso a pessoa pode tocar naquilo, ela pode mover aquilo, pode dançar com aquilo, enfim. E a gente começar a pensar nessa ideia também da coreografia do espectador, né. Então, assim, é pensar nesse processo do clique em si, de como que eu clico, quem eu clico, e não ter pós-produção, né? Ser um processo realmente da câmera direto para impressão e gerar objetos fotográficos convidativos para o público interagir de alguma forma e criar a sua própria dança a imagem, né? E aí tem uma outra estrutura assim que eu tô também pensando, né, em criar, que é no momento que eu conseguir expor isso, também tentar deixar uma câmera filmando a coreografia das pessoas, né? Então tem a foto que é feita, o modo como a foto se apresenta, a coreografia que a pessoa faz e qual a imagem se cria dessa coreografia que a pessoa faz, né? Então é isso, gente. Acho que eu tinha para compartilhar com vocês de como tem sido o processo. Não sei se ficou claro o que eu estou chamando de fotografia, né? É um conceito que eu também estou querendo desenvolver cada vez mais. Para quem chegou depois, eu tinha avisado que eu escrito sobre isso, sobre esse conceito, sobre como eu estou pensando esse conceito, mas ele não foi publicado em português ainda, ele foi publicado num livro de Córdoba, na Argentina, então ele está em espanhol, mas esse artigo está disponível no meu site. A única questão é que ele não está traduzido ainda, né? Mas é isso, gente. Eu queria saber, vocês têm alguma pergunta para fazer? Tem alguma ou curiosidade que vocês queiram perguntar pra gente continuar a conversa? De nada, Graça. Obrigada por estar sempre junto, assim. Mas é muito massa, assim, poder falar sobre fotografia e dança, né? Porque a gente, enfim, tem muito fotógrafo registrado, mas também tem muita gente fazendo isso de forma comercial, né? Eu vou registrar dança para academia de dança e depois eu vendo e tal, que é um outro foco. Mas pessoas pensando a fotografia artística ainda quanto dança e discutindo sobre isso, eu ainda não vejo tanta gente. Eu tenho a sorte de aqui em Fortaleza que a gente troca muita ideia, assim, o trabalho dele é genial. Mas, enfim, é isso, gente. Se alguém não tiver, assim, se não tiver nenhuma pergunta mais, eu vou me despedir. Agradecer a vocês pela companhia hoje aí, por ouvir o trabalho que eu tenho desenvolvido. Espero que vocês possam em algum momento experimentar também no corpo de vocês. E é isso, galera. Boa noite. Fiquem bem, fiquem em casa. E a gente se encontra em outro momento, tá bom? Tchau, gente. Obrigada.